Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa sem remunereis. Será? Hoje eu acho que vai cair por terra esse nosso jargão. Ficou curioso? Depois da vinheta. Estamos de volta, Consulta Aqui, João Hash, meu amigo na bancada. João. Beleza? Tudo bem? Tudo certo. João, você percebeu que hoje eu falei que ia ser com remunereis, ao contrário do que a gente prega aqui. Mas a gente vai, vou explicar, a gente vai desmistificar algumas palavras do nosso remunereis. Palavras que são difíceis aí, o pessoal nos manda às vezes, mas o que é isso, o que é aquilo, o que significa? Então eu trouxe aqui o nosso especialista que vai nos ajudar. Vamos lá, João. Beleza, a gente promete que é sem remunereis, mas de vez em quando a gente acaba falando alguma coisa, então a ideia hoje é esclarecer, passar por todos esses nomes aí do mundo de remuneração e a gente explicar o que é cada um. Perfeito, vamos lá. João, então vamos começar por tabela salarial. O que seria a tabela salarial? Bom, acho que é mais fácil mostrar, né? Daí a gente vai explicando. Rodrigo, pode jogar aqui para mim a tela, por favor? Bom, tô aqui com uma tabela salarial. O que é isso, né? É simplesmente uma forma das empresas organizarem os salários. Então, ao invés de eu definir ali por cargo os salários de cada cargo, eu crio uma tabela onde eu organizo tudo isso. E aí eu coloco aqui os grades, os steps, as faixas para cada grupo salarial aqui. E já fica tudo bonitinho organizado. Então, é uma forma de organizar os salários da empresa e deixar tudo bonitinho numa tabela. Entendido. Tá, de fato é uma tabela, né? Como vocês podem ver aqui, em resumo, uma tabela salarial. Tá, e aí eu vou falar um pouco aqui de grade ou grade. Isso é bem comum, né? Um termo que a gente usa bastante em remuneração, né? O grade. E aí, quando a gente manda, às vezes, o formulário, um template, tem as perguntas ali, muita gente nunca ouviu falar disso, né? Daí fica até confuso, é grade salarial, é grade. Não tem problema, a gente entende grade também, eu gosto de falar português, né? Acho que faz um pouco de sentido grade, né? Faz um pouco de sentido. Dentro ali da estrutura é a mesma coisa. Bom, a gente falou da tabela, né? Vocês viram que a tabela tem várias linhas ali, né? O que seria esse grade? É o grupo salarial. A gente na tabela possui várias linhas, cada linha dessa é um grade. E no caso, a ideia aqui é organizar os cargos por grupos. Então eu crio grupos, cada grupo cai num grade e a gente organiza a tabela ali com os valores. Então pode ser que, por exemplo, ali no grupo 1, no grade 1, eu tenho vários cargos de entrada, né? Eu tenho um auxiliar de logística, auxiliar de produção, algum outro cargo, né, de nível de entrada, estão todos ali administrados dentro do grupo 1. Então, ao invés de eu administrar uma tabela com um monte de linhas, com uma linha para cada cargo, às vezes a gente tem uma empresa que tem centenas de cargos, isso ficaria bastante confuso ali numa tabela. Então, eu agrupo todos os cargos que têm o mesmo salário em um grade, e eu não preciso listar uma estrutura muito grande ali na minha tabela. A ideia é essa, é organizar a tabela em grupos, e aí esses grupos receberam esse nome de grade. Grade, não é grade. Ou pode ser também. Pode ser também, a gente entende, tá tudo certo. João, vamos pro próximo aqui. Step ou Paypoint? Perfeito. Bom, vamos mostrar de novo aqui a tabela? Rodrigo, se você puder jogar para cá, o que acontece? A gente mostrou aqui a tabela, então em um dos eixos aqui da tabela eu tenho os grades, né? Então eu vou ter aqui, por exemplo, 1, 2, 3 até o 9. Pode ter muito mais, tá? Tem tabelas com 80, 50 opções aqui na vertical. E aí eu tenho também as opções aqui na horizontal. Essas opções, elas recebem normalmente esse nome de step, que seria um degrau, né? Um degrau de uma escada. Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma faixa para cada cargo, né? E aqui vai, por exemplo, de 1.200 a 1.800 e o colaborador passa por steps, ele vai dando passos, né? Então, degraus ali, e ele entra admissão em 1.200, depois de um tempo ou de uma avaliação de desempenho, tá? Aqui a gente tem um critério de tempo, mas não necessariamente é tempo. Eu vou fazer aqui o reajuste, não é uma promoção, tá? É um reajuste
dentro do mesmo cargo para um outro valor, um step diferente. Esses pontos aqui dentro de uma tabela, eles também recebem o nome de pay point. Então, eventualmente vocês vão ouvir como step ou como pay point. Qual que é o pay point? É o 3 aqui, o ideal. É a mesma coisa, tá? É basicamente aqui o step dentro da tabela. Ótimo. E aí vamos para outro termo aqui em inglês. Midpoint. Midpoint. Bom, a gente mostrou aqui que a tabela tem várias opções, né? Tem vários steps. E só um adendo, esse midpoint, a gente recebe muito questionamento. O que é o midpoint? Muita dúvida, né? Então, se você acha aí, às vezes, né? Não, é super simples, mas a gente recebe muito questionamento do que é midpoint. Acho que o jeito mais fácil de falar em português seria o salário ideal do cargo. Vocês vão ver que numa tabela, geralmente a faixa central, né, o midpoint, se eu tenho pay point, vários pay points, o midpoint é a faixa central ali do meio, né, da tabela. Ela é referente ao salário ideal do cargo. Então, geralmente onde eu amarro a tabela com o mercado, né? O mercado está pagando X, eu vou colocar isso na faixa central ali da tabela, que é para um colaborador que já entrega dentro ali da expectativa do cargo, já passou por um treinamento, já foi avaliado e hoje ele entrega plenamente ali o que é esperado do cargo dele. Ele está no salário ideal. O 100% da faixa. Estar no 100% da faixa. Esse é o midpoint, tá? Ou faixa central. Ou outras nomenclaturas que você preferir. Tem variações aí de nome, mas salário ideal. Acho que o jeito mais fácil de entender é salário ideal, mas aí a gente foge do termo que é comumente usado, que é o midpoint. Né? Perfeito. João, range. Range. Vamos lá. O que acontece, né? A gente tem diferentes estruturas de tabela. Então, eu mostrei aqui para vocês uma tabela que tem steps. Então, ela tem ali um salário previsto para cada momento da carreira do colaborador. Então, ele entra no 80, depois de uma avaliação ele vai para o 90, depois de um tempo ele vai para o 100. Esse não é o único modelo de tabela. Existe um outro tipo de tabela onde eu defino só o salário mínimo, médio e máximo, ou mínimo, ideal e máximo de um cargo. E aí a variação entre esses pontos, ela fica mais flexível. Tanto para o gestor poder dar diferentes valores de reajuste, né? Por exemplo, nessa tabela que a gente mostrou, já estava previsto. Tem 80, depois 90. Então, se o colaborador for bem, ele passou na avaliação de desempenho ou por tempo, ele vai para o 90. Quando eu tenho um range, eu tenho mais flexibilidade de repente, poder distribuir méritos diferentes para cada colaborador. Um foi muito bem, eu vou dar 10%, o outro eu vou dar 5%. Nessas tabelas onde eu não tenho steps ou pay points específicos, a gente fala que tem um range, que seria ali uma margem de variação para o cargo. Ele pode variar entre 1.200 e 1.800, nesse exemplo aqui que a gente mostrou, e aí vai depender do tempo, da avaliação de desempenho, da interpretação do gestor, né? E eventualmente até de uma negociação mais individual na hora de contratar. Então, um modelo de tabela um pouco mais flexível. A gente falou disso em um episódio do ano passado, de quais as diferenças entre step e range e quando que cabe melhor cada tipo de tabela como essa. Basicamente, numa eu tenho mais controle, na outra mais flexibilidade. Agora eu vou para uma que eu gosto bastante. Amplitude horizontal. Essa eu gostava de falar nas entregas. Amplitude, bonito. Amplitude horizontal, né? O que a gente está dizendo aqui, né? Muita gente tem a ideia de que tem todos os cargos, todos os ocupantes do mesmo cargo precisam ter o mesmo salário. A gente já até falou disso de um episódio anterior, né? Isso não é a verdade. Eu posso ter variação dentro do mesmo cargo desde que eu tenha um plano, desde que eu tenha uma regra que justifique isso e que eu tenha documentado esse plano e o atingimento, né? Por exemplo, se eu digo no plano que é conforme a avaliação de desempenho, eu preciso ter o registro da avaliação de desempenho, preciso ter as regras claras, mas eu posso variar ali o salário dentro do mesmo grade, né? Então, eu estou no grade 1, eu tenho salários entre 1.200 e 1.800. Essa variação do mínimo até o máximo eu chamo de amplitude. Qual que é a amplitude total dentro da tabela?
Isso é uma estratégia importante de definir se a variação vai ser de 80 a 120, de 90 a 110. Tem um outro termo que a gente usa que é uma banda larga, que é quando eu tenho uma opção, uma amplitude horizontal ainda maior, às vezes 70, 130. Exato, né? Às vezes começa até nos 60, eu já vi tabela dos 60 ao 120. 60 é bem... Exato, é que é pensado para a empresa que quer ter menos cargos. Então, ao invés de ter júnior, pleno, sênior, ela põe um cargo único, mas com uma amplitude maior. Então, a amplitude é essa variação entre o salário máximo e o mínimo de um cargo, que geralmente o mais tradicional possível seria entre 80 e 120. Quando a gente fala disso, talvez vale esclarecer também, é 80% do midpoint e 120 do midpoint, né? Então, quando a gente fala lá da faixa central, é a partir dessa faixa central que a gente calcula para mais ou para menos. Ô João, e mérito? Mérito. Vamos lá. Quando a gente fala de reajustes individuais, eu não tenho um único tipo, né? O colaborador pode receber reajuste não só por promoção, ele também pode receber um reajuste por mérito. O que seria isso? Exatamente quando ele avança dentro ali da amplitude horizontal do cargo dele, seja num step ou num range. Então eu faço uma avaliação de desempenho, entendo que aquele colaborador teve um bom desempenho e vou aplicar um mérito para ele. Ele recebe um reajuste não por tempo, mas por avaliação de desempenho. Tá? Isso pode ser feito dentro do plano de cargos e salários e há um modelo. Algumas empresas trabalham com tempo, outras com mérito e eventualmente, né, com performance, né? O mérito é um reajuste referente à medição de performance. Acho que especificamente está respondido, né? Ficou bonito. Vamos lá, então. Enquadramento. Então, quando nossos consultores falam lá assim, nós vamos fazer o enquadramento dos cargos. Ah, beleza. A gente usa enquadramento em dois momentos, assim, acho que tem duas situações onde a gente usa esse termo. A primeira delas ainda falando de reajustes individuais, o que pode acontecer? A pessoa pode receber um reajuste porque ela foi muito bem, a gente chama isso de aplicação de mérito. Quando ela muda de cargo, a gente chama de promoção, né? Aí não é remunerada, acho que todo mundo conhece. E ela também pode receber um enquadramento. O que é isso? O cargo dela mudou de valor. Imagina que a empresa fez uma pesquisa, identificou que aquele cargo está muito valorizado e muda o valor da tabela daquele cargo. Então a tabela subiu, a pessoa ficou fora de faixa. Então vamos supor que ela estava ali no salário ideal. Mudou a tabela, o cargo dela está valorizado, a empresa vai e faz um enquadramento. Não é porque a pessoa foi bem, ela não foi promovida, mas a referência salarial do cargo dela mudou, eu vou fazer um enquadramento. Esse é um cenário quando a gente fala de movimentação individual. E outro cenário onde a gente usa enquadramento é um depara de pesquisa, né? Então a empresa tem os cargos dela, a pesquisa tem um catálogo de pesquisa e eu preciso fazer um enquadramento entre o cargo da empresa e o do mercado, ou da pesquisa, né, no caso. Então acho que tem duas situações aí onde a gente usa esse termo. Legal. E job matching? Job matching, que é um sinônimo desse segundo uso aí do enquadramento, né? Quando a gente traduz o job matching, geralmente a gente chama de enquadramento esse processo. Mas é basicamente a gente entender as atividades de um cargo. Então chega uma empresa nova para fazer um trabalho com a gente, uma pesquisa, um plano de cargos, e cada empresa tem nomes específicos ali para as funções, né? Então, a analista de negócios, a gente vai precisar entender o que é esse analista de negócios para poder ver qual a melhor referência para esse cargo. É um termo que pode ser muita coisa, né? Esse processo de entender a estrutura, as atividades de um cargo para poder fazer o comparativo com o mercado, pegar uma referência de mercado, a gente chama de job matching. E para finalizar com chave de ouro aqui, deflator salarial. Deflator salarial, essa é uma boa. O que acontece? Às vezes a empresa tem uma pancada de unidades, né? A gente atende alguns clientes que tem lá 50 unidades, 100 unidades. E para cada, é bastante comum que para cada unidade a empresa tem uma tabela diferente. Então a gente mostrou aqui uma tabela, imagina que os salários no Brasil variam muito. Então eu não posso pegar uma tabela daquela e usar para todas as unidades e pagar sempre os mesmos salários. O
Quer dizer, até posso, tem empresas que fazem isso. Mas especialmente quando eu tenho um público mais operacional, que tem diferentes pisos, diferentes variações ali regionais de salário, é bem provável que eu vá precisar de uma tabela para cada unidade ou para cada região, pelo menos, né? E aí o que a empresa faz? A partir da matriz dela, ela estabelece uma tabela e para outras unidades, ela vai deflacionar ou inflacionar aquela tabela com o índice. Então vamos supor que a minha matriz fica em São Paulo e eu tenho unidades em Minas, no Pará, no Sul, e eu preciso fazer uma pesquisa em todas essas regiões, ver quais regiões o salário é maior que São Paulo, e aí eu vou inflacionar essa tabela, ou quais regiões o salário é menor que de São Paulo, eu vou deflacionar. É muito comum esse termo para o índice. Qual que é o índice que eu vou utilizar para deflacionar essa tabela? Então, vamos supor que eu identifiquei através da minha pesquisa que em Minas os salários estão 6% menores do que o da minha matriz. Então, para a tabela de Minas, eu vou aplicar esse deflator e ajustar a tabela em 6%. E aí eu não fico mexendo a tabela inteira, cargo a cargo, que pode ser feito também. É um outro jeito de fazer, né? Criar uma tabela específica para cada região, tá? Mas especialmente as empresas que têm muitas regiões, costumam ter um índice ali que ajusta cada tabela dessa. Super explicado, sem remunereis. Agora dá pro pessoal de casa falar que não foi remunereis, porque a gente explicou remunereis, né? Agora a gente pode usar um pouquinho mais de termos e continuar falando que é ser remunereis. Isso, exatamente. Agora o pessoal sabe o que é. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sem remunereis. Curte o nosso vídeo, compartilha ele, manda pro pessoal aí da sua empresa que precisa desmistificar essas palavras. No nosso site também você consegue ter acesso à nossa plataforma de pesquisa. Então lá você consegue acessar, você consegue solicitar aos nossos consultores comerciais um acesso free para você testar ela e conhecer mais esse mundo nosso de remuneração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. João, muito obrigado mais uma vez, até a próxima e tchau. Valeu, até a próxima.